Quero te dar as boas-vindas ao CMCast e fazer um convite. Vamos andar em nossa montanha-russa hoje? Tô aqui com as meninas, você já vai entender o que é isso, tá? Tô com as meninas aqui, tô com a Anne, tô com a Maria Eugênia, a Adriana. Que bom estar com vocês mais uma vez. Tava com saudade já. Pois é. Tem um mês que a gente gravou? Não, acho que tem menos de mês. Parece muito. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Tava com saudade de estar com vocês. E hoje a gente tem esse tema bem bacana, né? Por que andar de montanha-russa? Calma, vocês já vão falar. Pessoal, se você ainda não nos segue, faça a inscrição aí no nosso canal, compartilhe esse CMCast com mais alguém, comente bastante, deixe seu like. Vamos estar juntos aqui e aprender um pouco mais sobre esse tema tão importante, né? Mas por que convidá-los a andar em uma montanha-russa, gente? Montanha-russa das emoções. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais, na verdade, né, sobre emoções e sentimentos. É um assunto muito importante de estar sempre trazendo, porque sempre tem alguma vertente diferente que dá para explorar, né? E hoje em dia nós temos como responsabilidade até, né? Nós somos uma instituição de ensino, a gente fala de mediação, de constelação familiar, é até uma parte de responsabilidade social nossa trazer esse tipo de reflexão, né? Porque até quem tem visto aí as notícias de negócios, né? As pessoas que têm uma boa gestão das emoções têm mais possibilidades de terem sucesso nas suas áreas de trabalho, né? Então é um assunto muito importante da gente trazer e repetir algumas vezes, sempre, claro, trazendo numa vertente diferente, né? E colocando também que isso está nos nossos cursos, né? Sim, sim. No curso de inteligência emocional também vem a questão das emoções. Perfeito. Tem se falado muito em inteligência emocional e o Centro de Mediadores tem um módulo de inteligência emocional com o professor Raul Pedro. Então, você que ainda não fez esse curso, esse módulo, você não sabe o que está perdendo. Que bom estarmos aqui juntos, então. Que bom que esse tema é relevante, né? Eu acredito que é muito relevante, né? Qual a diferença de uma pessoa que tem uma boa gestão de suas emoções para uma pessoa que não tem? Gente, ele sempre vem com as perguntas capiciosas. Praticamente a pegadinha, né? Que ele traz, né? Sempre. Não é pegadinha porque vocês estão sempre prontos. A gestão de emoções e sentimentos, ela faz parte do nosso trato social, né? Então, estarmos aqui hoje, nós quatro na mesa, o Vitor ali por trás das câmeras, a Cinti e toda a equipe, tudo isso tem relações sociais e todas as relações sociais, elas têm emoções e sentimentos envolvidos dentro dela. Então, a partir do momento que você dá atenção a esse tipo de coisa, né, seu mundo interno, você consegue tanto se relacionar bem com você mesmo e saber se posicionar melhor em locais sociais, sim, assim como também melhora a sua relação com o outro, né? A gerenciar as próprias emoções é entender a emoção do outro, né? Você aprende até como se colocar diante da emoção do outro, né? Perceber a emoção do outro, o que você vai... como você pode reagir ou não reagir, né, àquela emoção. É encontrar um equilíbrio, né? Porque o equilíbrio, ele traz isso que você falou, de se colocar no lugar do outro, entender a emoção do outro, também ajuda a gente a desenvolver com melhor ferramentas a empatia, né? Então, sim, é isso. Exatamente. Uma das questões dessa diferenciação é que a pessoa que faz uma gestão boa das emoções, naturalmente, muito provavelmente, é uma pessoa mais empática. E também se dá melhor em qualquer lugar que ela consiga se colocar, porque ela consegue se colocar nos locais de acordo com as necessidades de cada local. Então, nós vamos ter um comportamento diferente quando nós estamos no ambiente de trabalho, quando a gente está na nossa família, quando a gente está no mercado, fazendo as nossas compras, né? Cada local tem o seu conjunto de regras que nós sabemos implicitamente quais são esses conjuntos de regras, né? E saber lidar com as emoções e perceber as emoções dos outros faz com que a gente consiga se colocar nesses locais de uma maneira mais eficaz. Você falou uma coisa, me veio à cabeça assim, porque quando você se comporta conforme o local, a gente não está dizendo para você deixar de ser você mesmo, né? Mas de você se perceber e ver como você atua e reage a tudo aquilo. E verificar em você aquela emoção que te causou e como você pode administrar melhor aquilo.
Porque quando a Anne falou isso, me veio à mente isso, Anne. Quando eu estou em tal lugar, eu ajo assim, estou em tal lugar... Não é isso. É você usar o que tem em você. Né? Não é, vamos botar assim, fingir emoção, nada disso, até porque não tem como. Quando você percebe a emoção, você não tem como. A emoção, ela é Emoção é física. 100% genuína, né? A emoção, né? A emoção é 100% genuína. Quando se fala de... Desculpa, te cortei. Não, e aí é o que ela ia falar. Tem a emoção e o sentimento. Eu ia falar isso agora. Quando você fala de emoção, tá bem atrelada a palavra sentimento, né? E aí, elas são parecidas, são sinônimos, são coisas distintas? Como é que vocês enxergam isso? A Anne vai trazer a diferença. A nossa estudiosa de CNV, Oh, meu Deus. que entende de emoções e sentimentos, porque às vezes eu falo uma coisa e ela fala, isso é sentimento. Aí eu falo, Anne, pelo amor de Deus, me fala a diferença entre emoção e sentimento. Porque eu tô sentindo. Ela é sentimento. Aí, então bota bem a definição do que é emoção e sentimento. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos complicar para depois desenrolar, né? Você é quase uma advogada. É porque eu sou muito bem assessorada, entendeu? Nós somos, né, o conjunto das pessoas que a gente convive. Não, olha! Tá A vendo? média, né? Exatamente. Então, o que acontece? A emoção é um sentir, mas não é um sentimento. Então, muitas pessoas confundem achando que são sinônimos, mas não são. São ligeiramente diferentes, mas esse ligeiramente já faz uma grande diferença, né? A emoção, ela é instintiva, ela é automática, ela é uma reação biológica do nosso corpo, do nosso cérebro, a uma situação. Então, a gente estava falando surpresa, é uma emoção, né? Alguém... assustei. É instintivo, é automático. Então, se ele é instintivo, ele é automático, é uma emoção. Ela é completamente inconsciente. Já o sentimento, ele ainda está dentro da inconsciência, porém, ele tem significados diferentes para cada pessoa. Por quê? As nossas experiências de vida, a nossa família, as pessoas com quem a gente convive, vão dar significados às coisas, e estes significados é o que vai dizer o que é o sentimento. Então, por exemplo, se o Vitor, né, bater aqui na porta, eu tô de costas, né? Bater aqui na porta, eu vou ter a surpresa, que é uma emoção instintiva, e depois vem o sentimento. O sentimento, ele vai trazer o significado para esta emoção. Eu, Anne, vou ficar com medo. Então, eu peguei a emoção de surpresa, transformei ela em medo, né? Outra pessoa pode transformar em alegria, não. Alegria é emoção. Alegria é emoção. Mas pode transformar, por exemplo, em contentamento. De começar a rir, de achar engraçado ter levado um susto. Então, são dois sentimentos diferentes para uma mesma emoção. Então, só para não confundir, porque eu enrolei a língua. A emoção surpresa foi instintiva, porque alguém veio aqui, me deu um susto. Eu, Anne, significo esta emoção de surpresa como medo. Maria Eugênia, por exemplo, ela significa esta emoção de surpresa com contentamento. Então, você diria que a emoção ela é temporária no corpo? Sim. E aí depois a gente só fica lembrando do sentimento? Sim. Aí... Como é que seria isso? Você até que trouxe, né? Você trouxe a questão da raiva. Você quer falar da raiva? Mas a raiva é uma emoção. A raiva é uma emoção, mas Então. não pensei nisso, mas é uma dúvida mesmo. Então, vou até pegar minha colinha, porque eu fui olhar sobre isso. Existem dois tipos de emoção. Nós temos as emoções adaptativas, que elas são mais rápidas. Então, por exemplo, a raiva, que a gente estava conversando, ela dura poucos segundos no corpo. Ela que dura 60 segundos? Eu não vou saber o tempo exato, porque aí os cientistas eles não colocam o tempo exato, mas é bem rápido. Tem um estudo que fala de 60 segundos e você vai revivendo as emoções, né? Você vai revivendo o significado. O sentimento que você deu àquela emoção. Pensa assim, a emoção ela é instintiva e o sentimento é o duradouro. É o que vai ficar depois. E aí nós temos dois tipos de emoção, que são as adaptativas e as desadaptativas. As adaptativas são a raiva, a tristeza e o medo, que são as mais rápidas, que
passa pelo nosso corpo. São as mais instintivas mais que estão rápido. ligadas à nossa sobrevivência, né? Exatamente. Estão ligados àquele instinto de luta ou fuga, né? Que vai automaticamente ali para o nosso inconsciente de resposta de sobrevivência. Já as desadaptativas, elas são um pouco mais prolongadas. Por exemplo, a alegria, o nojo e a própria surpresa. Então, elas duram um pouco mais, mas mesmo assim elas são passageiras. O que fica pra gente é o sentimento. Então, daqui a amanhã, nós vamos conversar sobre essa situação aqui hoje, nós vamos relembrar a questão do sentimento. Se for algo muito forte, a gente pode até receber no corpo de novo as emoções. Mas só se for algo muito forte. Geralmente a lembrança ela está ligada ao sentimento, porque está ligada ao significado. Então, o sentimento é o significado da emoção, que é o instinto. Interessante. Complexo. Complexo também. Um pouco difícil. Mas dá para pegar. Dá. A emoção é do corpo. É químico. Exato. É físico. Sentir. E é inconsciente. O sentimento é como eu estou significando isso que aconteceu comigo. Exatamente. É a nossa percepção daquela emoção. Considerando isso, é certo a gente falar em inteligência emocional? Não seria mais uma inteligência vinculada ao sentimento? Tecnicamente, eu acredito que sim. Porque se eu não... Como é que eu vou fazer uma gestão de algo que eu não controlo? Faz todo o completo Mas sentido. é ela que gera seu sentimento. Porque eu entendi que a emoção, ou o sentimento, é a emoção mais racionalização. Isso. Então, se você consegue criar uma gestão de emoções, você está... Você ressignifica os sentimentos de acordo com a emoção que você vai sentir. Não, eu pensei na palavra gestão. Se você consegue gerir sua emoção, você consegue ressignificar seu sentimento. Se você consegue administrar. Eu acho que fica até mais fácil você falar administrar. Porque, por exemplo, a gente não consegue fugir da emoção. Eu ia falar gerenciar, mas eu estava procurando uma palavra, achei palavras horríveis. Administrar funciona? Funciona, porque eu achei que as outras palavras não existiam. Não deu, né? Aí eu parei. Então, mas é porque é o seguinte, a emoção ela é instintiva. A gente não consegue mudar o nosso instinto. Mas a gente consegue gerenciar a nossa resposta a este instinto. Isso. Então, gestão de emoção, na verdade, acaba sendo... O sentimento. Fica um pouco mais aberto. Porque, por exemplo, é mais o sentimento. Eu tô na rua, aí eu tô vendo lá longe alguém passeando com um pitbull. Do nada, esse pitbull se solta da corrente e vem correndo pra cima de mim. Meu Deus. Eu não vou fazer a gestão desse medo. Eu vou sair correndo. Não tem gestão. Não, mas o instinto de luta e fuga e é um pitbull, eu tô fugindo. Não, mas o que você falou de inteligência emocional ser a gestão das emoções ou ser a gestão dos sentimentos. Fica muito Na mais verdade, correto. gestão Faz sentido. e emoções significa sentimentos. Sim, porque o sentimento ele já é a significação da emoção. Então, a gestão de emoção, na verdade, a gente está falando do próprio sentimento. Do próprio sentimento. Não é isso? Faz muito sentido. Faz sentido. Você falou em Talvez 6. também tenha sido uma questão de tradução também, né? Mas faz todo completo sentido. Você falou em 6 emoções. Primárias. É porque ela já perguntar isso. Tem mais, né? Tem mais emoções. Sim. Essas são as principais. Isso. As primárias são raiva, medo, nojo, que como sinônimo pode ser aversão também, surpresa e a alegria. E a tristeza. E a tristeza. Pulei a tristeza. Essas são as nojo primárias. É uma emoção, eu não controlo. É uma emoção. Eu olho para aquela panelona de piqui e fico enojado. Eu não controlo. É instintivo. É instintivo. Ele é primário Alguém que gosta de porque piqui, ele é um não? mecanismo Você gosta de piqui? Eu até como arroz que foi feito com piqui, mas o piqui mesmo... Vamos para barata. Que não tem... É difícil não tem- alguém gostar, né? Da barata. Não ter né? nojo Não da tem. barata. Não, nojo até não tem. Mas, assim, barata é uma coisa meio universal. Né? Não queria crotar. Entraria a versão que é o sinônimo do nojo que a Anny está trazendo, que a gente ficou versão. discutindo sobre isso. É porque o nojo percebeu-se uma grande dificuldade de compreender o que seria o nojo, né?
Então, alguns estudiosos colocaram como aversão para ficar mais fácil da gente identificar o que é. Não é só isso. O engraçado, quando você estava falando do sentimento, que você ressignifica, e você falou assim, que a emoção você dura só um tempo. E aí você fica lembrando do sentimento, né? Como é com nojo? Que toda vez que você vê aquilo, você sente nojo. Eu procurei. Antipatia é um dos sentimentos que significam nojo. Foi uma pergunta que eu também fiquei, aí eu fui atrás. E eu achei interessante, porque por mais que todos... o medo e a tristeza sejam instintivos, né? Não, a tristeza não. O medo e a raiva, é isso que você colocou? Você fala as adaptativas, que são mais rápidas? Tá, raiva, tristeza e medo, né? E aí eles colocaram o nojo como mais prolongadas, né? E aí eu concordaria com essa mais prolongada, porque para mim, em termos de sobrevivência, né, de desenvolvimento da emoção, enquanto a gente ainda estava evoluindo, o nojo é a ferramenta que mais protegeu a gente. A questão de certa forma. Identificar os de alimentos. identificar alimentos. E quando ela falou gente lá da fuga, eu também pensei no nojo. Né? Porque os outros realmente são mais rápidos, luta ou fuga, né? Tem um pitbull, mas podia ser outro animal, né? Mas o nojo, para mim, assim, fez muito mais sentido ele ser uma ferramenta de sobrevivência mesmo. Esse mais rápido, quando chegar na tristeza, eu ainda vou perguntar. Mas é depois. Mas esse nojo, o que eu penso, assim, por exemplo, na questão da barata ou do piqui. A mesma coisa. Só que uma voa. Desculpa, gente. Só que uma voa. A galera que tá acompanhando Né? a gente do Goiás, desculpa, tá? Tem uma, tem asa. Eu tenho uma curiosidade. Uma curiosidade não, uma denúncia. Eu sempre falo de alguém da minha família, né? A minha irmã do meio, a Aline. Oi, Aline. Beijo pra tu. Ela ama piqui. E lá de casa, eu e a minha outra irmã, nós, assim, o arroz com piqui a gente até come, mas a gente não vai fazer de livre e espontânea à vontade também, não. Mas ela ama piqui. Mas ela já deu umas dentadas nele que já ficou cheio de espinho umas 3 vezes já. Eu nunca comi piqui, então eu vou me abster. Mas então eu conheço a barata, né? Que eu também não comi. Mas vamos assim, né? E aí você, quando vê... Qual a emoção que você tem? Aí você falou a aversão, que ela teria falado. Mas assim, porque a pessoa não tem o mesmo nojo sempre. Eu pensei no quiabo. Para trazer uma comida também. É meio nojentinho, né? Tem Eu adoro quiabo. Eu amo quiabo. Tudo assim. Daqui a pouco a gente Nossa, vai de bucho, quiabo com camarão, Bucho eu com também caruru. gosto. Bom demais. Não, mas nós estamos falando do nojo, gente. Vamos voltar, porque senão a gente vai criar polêmica. Porque a pessoa, quando olha, ela não sente o mesmo nojo? É porque é instintivo. Em algum momento da história, da humanidade, alguém viu algo parecido, sentiu nojo, virou proteção e aquilo foi passando. E cozinhou e comeu. Aí entra a necessidade. aí viu que não era tão perigoso assim. É porque aí, quando eles foram cozinhar, eles tiveram uma ressignificação, né? Eles tiveram um sentimento. E como o significado é diferente para cada um, Tá vendo? temos Ela gostos traz diferentes. a prática do negócio, né? A gente Eu não imaginei que a conversa ia acabar assim. A gente tava elencando várias ali. coisas. A gente tava elencando as emoções. Então é medo, raiva, nojo, alegria, tristeza e surpresa. Exatamente. São as 6 principais. As 6 primárias, isso. As 6 primárias. Inclusive, essas emoções primárias, elas não são tão novas assim. Darwin já falava sobre elas. Inclusive, essas emoções, os animais também têm, segundo Darwin. Né? Segundo Darwin, os animais também têm essas 6 emoções. O que diferem os animais irracionais de nós é o cérebro. Mas a gente vai falar E aí sobre seria o isso daqui a sentimento. pouquinho. A racionalização. Poderia. Também. Legal. Né? Então temos 6 emoções. Nós vamos... O nojo a gente já deixou, né? Hoje deixa de lado. Deixou, nojo, já né? falou do nojo. Né? Legal. Alegria. A gente vai falar sobre... Quer falar de cada uma? Vamos falar de cada uma? Então, Pelo menos um conceito? Porque aí, para eu tirar minha dúvida da tristeza, que é a mesma do nojo. Então, qual que é a sua dúvida da tristeza? Então, vamos pro lado para tristeza? Que te estressa, Não existe bora. uma ordem. Né? Não tem problema. A mesma coisa do nojo. Porque se você revive, como é que a tristeza passa para o físico e pode durar tanto tempo? porque ele é ressignificado. A tristeza, ela é instintiva, mas a tristeza
prolongada, a gente entra no abatimento, a gente entra na angústia, a gente entra no frustração. desânimo. Geram outras reações, que não é a tristeza. Exato. Isso, a tristeza, ela é a emoção, ela é o que dá o start. O que a gente faz com essa tristeza? O nosso cérebro, ele é um pouco mais racionalizado, porque ele utiliza as nossas experiências para trazer esse significado, mas ainda é inconsciente a gente significar essa emoção. Então, por exemplo, tem pessoas que têm algumas desregulações hormonais que entram na tristeza profunda, que na verdade é a depressão, né? A ansiedade. Isso são sentimentos. Exatamente. Mas também pode dar reação física. A emoção, que em regra dá a reação física. Só que a gente também tem aquelas questões de... Qual que é o nome das doenças? Ai, Psicossomáticas. Exatamente. Aí é o prolongado. Entendi. Porque eu pensei, é a mesma coisa do nojo que eu pensei. Se é um episódio, ele é o start, vamos dizer assim, Aham. a emoção. Que aí vão gerando outros sentimentos que podem gerar sensações. Sim. Sim. Yeah. Por exemplo, é muito importante nós termos autoconhecimento, né? Vocês já me conhecem. O que acontece comigo quando eu estou estressada, quando eu estou nervosa, ansiosa, com muita coisa para fazer, mas eu não abro mão de nada? Você não dorme e fica que nem hoje. Eu não durmo e eu sinto dor de estômago. A minha dor de estômago, ela está ligada às minhas emoções, só que quando ela se prolonga e eu preciso, por exemplo, de um medicamento porque deu gastrite, ela teve uma origem psicossomática, que ficou tanto tempo que aí se transformou em outra coisa. E aí a gente pode citar o corpo fala. E aí a gente pode citar o corpo fala. As Yes. emoções reagem em determinadas áreas do corpo também. Sim. Porque a ansiedade, estômago, tremedeira, palpitação, Acelerar o coração. são Tudo características de uma... Como é que se fala? Um surto de ansiedade, vamos botar assim? Não é surto vai a ser o palavra de que eu queria cada um, falar. né? Uma crise, episódio. né? crise, Uma crise. de Porque a ansiedade. tristeza também, gente, a tristeza, a raiva, a gente sempre liga a situações muito negativas, né? Depois de um tempo, assim. Mas aí a gente percebe que a tristeza, ela também é uma regulação dessas frustrações. No momento que você sente a tristeza, aí vem o gerenciamento das emoções, né? Você consegue observar o que está acontecendo e regular essas frustrações. O que você E sente aí- quando você está triste? O que seu corpo sente? O meu sente angústia. Não, assim, mas alguma De coisa ser- externa? Eu sinto Eu dor de cabeça. sinto. Eu sinto a crise de ansiedade, o coração palpitar, a falta O peito, de você ar, sente? apertar. o peito dá uma apertada. Você já O meu conseguiu peito reparar? aperta e a cabeça dói. Eu durmo. Não lembro. Olha só que interessante. Quando eu durmo muito, eu vejo que tem alguma coisa errada. É uma fuga de alguma coisa. Eu acho que essa... É porque você falou da regulação, eu lembrei disso, porque o corpo se regula conforme você não está bem. Então, ele busca compensar. Nós estávamos falando do Covid, né? Quando o seu corpo não está bem, eu vejo em mim, eu durmo mais. Que aí é como se o corpo estivesse falando assim, Fica quietinho um pouco, fica quietinho, né? Que eu preciso trabalhar preciso compensar. Né? A Anne falou da dor de cabeça. A Anne também, quando está com dor de cabeça, ela dá uma parada, ela fica mais quietinha. Eu acho que o natural é ficar quieto, né? É. Eu sou muito expansivo, muito conversador, eu fico calado. Então eu chego no ambiente, não cumprimento as pessoas, fico mais quieto, alguém já fala, o que tu tem? Eu estou triste ali, mas eu nunca parei para avaliar pensar de sua fato reação. como eu fico. E a gestão da emoção é isso. Você perceber o que acontece no seu corpo quando você está com aquela determinada emoção. E aí não era nem pauta, mas a gente volta para a comunicação não violenta, né? A Maria Eugênia até tinha comentado que a gente geralmente relaciona a tristeza e a raiva a coisas negativas. Na verdade, nós não temos sentimentos e emoções negativas Ou nem positivas. positivas. Na verdade, elas são mensageiros, né? O livro do Marshall, ele traz esse termo, né? Que são mensageiros de necessidades. No caso da alegria,
quer dizer que nós tivemos uma necessidade que foi atendida. Por exemplo, a Cíntia deixou tudo organizadinho aqui, os chocolatinhos e tudo mais. Já era. Acabou. Ficamos tão alegres. Cíntia, obrigada. Muito alegres e comemos tudo. E aí nós tivemos, então, uma necessidade atendida. Ficamos mais alegres. A gente chegou todo mundo aqui meio brocochô. Depois que todo mundo encheu a pança, nós ficamos Sobrou mais... esse biscoito que não atraiu ninguém. É, porque a gente comeu Me os doces atraiu. todos Mas e ficou né, fui comendo salgado. as outras coisas antes. Mas aí o que acontece? Nós estávamos bem desanimadinhos quando nós chegamos aqui, porque estávamos com fome. Qual que é a necessidade? Alimento. Eu tenho uma necessidade de alimento porque no momento eu estava com fome. Chegamos aqui, comemos, qual foi a nossa reação? Vimos a comida e falando, nós ficamos alegres, foi a nossa emoção. E depois nós significamos essa emoção com contentamento, né? Ficamos satisfeitos. Mas uma coisa... Então, foi uma necessidade atendida. Agora, por exemplo, as necessidades não atendidas também vão trazer uma mensagem pra gente, uma emoção, um sentimento. Então, não são os sentimentos e as emoções que são negativas, é a mensagem que ela está passando pra gente, que pode ter sido atendida ou não. Exatamente. E quando você falar isso, eu lembrei do podcast do luto, que nós falamos da depressão. Que às vezes a pessoa está muito alegre, é questionada se ela está com depressão. Então, nem sempre aquela emoção negativa pode gerar um efeito negativo. E isso confunde. E é legal você trazer isso, porque fez bem um link com o que eu coloquei para fazer o link com o filme do Divertidamente. Que Ainda bem que eu não li, tá vendo? a mensagem do filme de certa forma, é que a gente não precisa estar alegre o tempo inteiro, que só a alegria não sustenta, a gente tem que ter o equilíbrio dessas emoções. Por isso que a alegria vai atrás da tristeza? Mas ela vai atrás porque ela entende Que é tão importante. que a quanto. tristeza é tão importante quanto, porque além de regular as frustrações, a tristeza traz o ouvir o outro, a empatia. E aí é quando ela tá já quase pro final do filme. Gente, é 2015, não é spoiler. Quando ela já tá naquele ambiente das memórias perdidas. E ela encontra uma memória de um jogo de hóquei, que a alegria só tinha, lógico, pensado e gravado um momento alegre de comemoração. E aí, quando ela gira aquela memória, ela vai para uma memória de tristeza, em que houve a companhia dos pais da menininha para ouvir, para dar suporte para ela, e que aquela tristeza foi que levou para um momento de alegria. E aí... Eu lembrei da bolinha final, que ficou mesclada, né? Ficou Isso, Aí elas começam a Lembra? mesclar as emoções justamente para trazer o gerenciamento das emoções. Porque a tristeza, ela pode trazer o ouvir o outro na empatia. E aí, outro momento que eu trouxe também foi que teve um momento que aquele amiguinho imaginário, o elefante rosa, perde o carrinho dele. E ele precisa chorar. E a alegria fica, não chora, não, vai acontecer outra coisa. Não, que não sei o quê. E a tristeza só chegou E dá empatia. da empatia. Aí ele melhorou, porque ele desabafou. E aí foi embora. E a alegria... Nossa, tristeza, o que você fez? E aí foi o momento que a tristeza falou, não, eu só sentei e ouvi. Eu lembrei Então outra isso, coisa muito do legal. elefantinho. Quando eles vão sair do buraco, que eles Que têm eles que cantar. cantam. Dos Aham. esquecidos. E o elefantinho pula do carrinho para a alegria poder conseguir chegar lá em cima. Foi um ato de tristeza dele, porque ele queria ir embora também, ele queria ir junto, ele viu que ele estava sumindo, né? E ele abriu mão, não, eu senti nisso que você falou agora, um momento triste para mim, mas um momento alegre também, porque eu vou conseguir que ela vá buscar o que ela estava procurando, a tristeza para restabelecer aquela cidade. E aí a gente entra numa outra questão muito importante de que o ser humano é um ser complexo. Nós não sentimos exclusivamente cada emoção e sentimento de forma separada. Não são só as mulheres, nem só os homens, é o ser humano. O ser humano. Viu, Willy? Porque
por isso que quando a Maria Eugênia falou, né, do globo, que começa a vir com cores mistas, porque traz mais de uma emoção ao mesmo tempo, é algo que nós precisamos perceber. Uma situação pode nos deixar tristes e alegres ao mesmo tempo. Porque nós vamos significar eles, nós vamos trazer um significado para eles. Um comentário de alguém que assistiu esse filme há 7 anos. Gente, tem elefante no filme? Eu vou fazer assim o que normalmente é o papel do William. Contextualizando, nós estamos falando do filme da Disney Divertidamente, Sim, né? Onde trazem as emoções que passam dentro da cabeça da Hayley. a Anne é a pessoa dos nomes, Uma coisa assim, né? Que traz o gerenciamento das emoções, perfeito, como seria. Não, eu só não lembrava muito do elefante. do elefante. Momento que eu choro. Que ele pula legal do carrinho. falar isso. É muito lindo. É um ato de amizade muito lindo neste momento. Vamos voltar para o outro linguagem do amor. É um ato de amor, né? Um ato de amor. Deixa eu só voltar ao ponto das emoções, pra gente entrar mais no filme. Sim. A gente tá falando das 6 emoções, mas basicamente são 5, né? No filme traz 5, né? No filme são 5. Mas como eu falei, de acordo com Darwin, ele traz Tem 6 surpresa primárias também, que tem tem a inclui surpresa. A gente pode falar no filme que tem a surpresa no final? Que ela mesmo pode significar a surpresa? Pode. Porque quando ela dá o start, Não, o roteirista não pensou nisso. faz muito sentido. O motorista do ônibus que ela estava fugindo? E o elefante não estava mais. O roteirista não pensou nisso na surpresa. Mas a gente pensa. A gente Pronto, pensa. conseguimos colocar a 6ª emoção. Que ela no primária. final dá o estalo e volta para casa dos pais, que pode ser uma surpresa. Ela se surpreende com toda aquela compreensão e faz a decisão de voltar para casa. Mas É é que foi, sistêmico aqui. se eu não me engano, Gostei. o start vem quando todas as emoções se reencontram, Sim, né? porque restabelece Porque restabelece. as memórias. Gente, é muito legal isso. Não, o filme é legal, né? Neuroplasticidade. Quem não assistiu é um filme da garotinha que basicamente eles estão mudando de cidade. E aí o filme retrata a mudança de cidade e retrata o que acontece dentro da cabeça dela. Colocando, personificando as emoções, né? Exatamente. E aí é bacana pensar nisso, né? Que lá no filme a alegria é tipo a chefe, né? Ela manda. Mas não dá pra viver sempre com a alegria comandando, né? O filme traz tipo essa ideia, né? Você acha a alegria comanda? Ela comanda. Eu ali. acho que tem hora que a raiva comanda. Naquele filme, eles colocam pra bugar a nossa mente mesmo, né? De quem é que comanda? E Pra mim, a alegria que manda ali. eu fiquei também com a percepção da alegria, mas aí pensando bem, o que mais me pegou no filme foi porque daí cada um faz uma interpretação, né? É o quanto que a gente fica mesmo desregulados quando a gente não tá com todas as emoções ao mesmo tempo aqui, né? No nosso no centro negócio de comando. controle. Isso, no centro de controle. Porque quando a alegria e a tristeza saem, as outras 3 também dão uma surtadinha ali. E elas também ficam Surtadinha. Eu tô sendo assim, Eles desesperam. eles se desesperam, porque só a raiva dá ruim. Só o nojo dá ruim. Mas por quê? Só o medo dá O que a ruim. gente dá atenção hoje em dia? Não fica triste. Engole o choro. Mas você tem que ficar alegre, você tá vivo. Então, Você tem muita- acaba colocando a alegria como protagonista, sendo que ela não é a líder. Sim. Olha os Não é a insights líder? do Semicast, gente. Vamos botar outra coisa. É um filme que é um desenho. Pra mim, é um desenho adulto. Tá? Como nós aqui falamos de desenho também, falamos de filme, e às vezes as pessoas podem confundir. Isso é uma coisa infantil. Não é infantil nesse aspecto de gestão de emoções. É uma coisa... Aí eu vou puxar para a Anne, de mediação escolar, né? É uma coisa boa até para mostrar para os filhos no gerenciamento de emoções, Coisa né? excelente, É incrível. Os pais ajudar, necessário. né? Porque o filme também mostra, e aí a gente já tá até mesclando, né? Ele com as emoções e o filme, né? Que pra mim foi assistir o filme com essa visão pra trazer pra cá. Muito obrigada. Também deu outra bugada. Tipo, as emoções ajudam na construção da personalidade. Quando o começo do filme vem trazendo as emoções e na cabecinha lá da Hayley vão sendo construídas as ilhas, a ilha da amizade, a ilha da família, a ilha do hóquei, né? Do que ela gosta, hóquei de gelo e tal. Aparentemente, você não dá muita bola. Você fica, são locais importantes. Mas quando você vê que a emoção ajuda na construção
da tua personalidade, gente, pra mim virou uma responsabilidade social eu aprender a gerir as minhas emoções pra ensinar pro meu filho de 5 anos como gerir as emoções dele. 100%. Você aprendeu? Todo no caminho. Eu diria que a minha geração, considerando as de trás, já tá um pouco melhor. Cara, Falando pelas de trás. Assim, né? Costelando tem isso. uma frase muito boa, né? A nossa geração precisa de psicólogos, precisa de terapia, porque a geração anterior precisava e não foi. Interessante, Tipo verdade. Seu filho tem 5 anos. Tem 5 anos. Segundo os teóricos, você Tá tem mais 2 anos na aí pra construção. Então, eu investir. tenho que correr muito. Mas, assim, confesso que correr Eu atrás estou de prejuízo. gerenciando minhas Mas- emoções por causa da geração anterior. Psicólogo, sabe? Ainda estou gerenciando. Mas trazendo, assim, pra quem tem criança em casa e tal, né? E aí, de novo, não estava na pauta, mas fazendo o link com a CNV, porque não tem como. Depois que a gente estuda essa questão de estar aqui também no centro, a gente está com essa disposição e esses cursos muito bons mesmo. Meu filho tem 5 anos, eu realmente tenho que correr muito atrás de alguns prejuízos, mas ele sozinho, ele já fala. Quando acontece alguma coisa, eu tô muito bravo, eu tô frustrado, tô triste, sabe? Então, assim, ele consegue, às vezes, falar o que ele tá sentindo, e aí eu fico, tá bom, você pode ficar com raiva, você pode ficar bravo, você só não pode pegar isso aqui e jogar na parede, por exemplo. Mas você pode sentir raiva. E aí eu vou com ele, às vezes dá certo, às vezes não, né, gente? Não existe um mundo perfeito. Mas já ajuda, e é legal que constrói personalidade, aí a gente traz para mediação escolar, a gente traz na criação dos filhos, a gente traz para quem é padrinho. Todo mundo tem criança em casa, gente. É Como difícil não ter curiosidade, uma criança por perto. Então, muito difícil. não é obrigação só dos pais. Por isso que eu coloquei como uma responsabilidade social. Não é só dos pais, é de todo mundo. Já que você falou da mediação escolar, que nós temos o curso aqui no Centro de Mediadores. Com a professora Anne. Com a professora Anne, parece que o curso está bem interessante. A BNCC, que é a Base Curricular Nacional, né, que o Brasil inteiro, o país, precisa seguir, uma das competências que precisam ser desenvolvidas na escola é a emocional. Com as crianças, desde o infantil até ensino médio, né? Como mãe, não tão crianças, mas adolescentes, né? E aí eu vou da geração que precisa de psicólogo para a geração que não precisa de psicólogo para a geração de adolescente atual. A questão da frustração, e eu falo como mãe de um de 17, 15 e 12, a frustração para eles não é uma coisa trabalhada, sabe? Então, aquela... A Maria Eugênia falou dos 5 anos. Nos 4 anos tem a geração do é meu, né? E que se isso não é trabalhado, do tipo não é seu, do dividir, do coleguinha, vira uma geração, uma frustração no futuro do que não é e de uma necessidade, que aí tem a necessidade de atendidos não atendidos, que a Anne fala melhor, que é muito grande, né? E muita gente não sabe como lidar. Se o pai não sabe como lidar, como a Maria Eugênia está falando, como é que ela vai ensinar ao filho? E vai ser uma geração de mais frustrados ainda. Sim. Eu acho que a gente vive isso, né? A maioria dos adultos vive um analfabetismo assim, emocional. Eu acho que completo. Por isso que a gente precisa de instituições como o Centro de Mediadores, instituições que prezam por esse tipo de conteúdo. Porque eu fico olhando, por exemplo, CNV, Comunicação Não Violenta, Marshall Rosenberg. Aquilo é um livro para você ter na cabeceira. Aquilo é um livro para te ensinar a viver aquilo. É para a vida. Aquilo é para sua vida. É para a vida, aquilo não é é para estar nas curso. escolas, para estar em todos os cursos, em todos os lugares. Então, quanto a gente precisa disso, né? Então, um semicast como esse é para ventilar mais esse assunto que a gente tem que trazer para o campo da dominância mesmo. Tem que fazer a gestão disso. Eu tenho emoções, eu tenho sentimentos e eu não olho para isso. Sabe o que é da sua área? O que me questionaram outro dia? Sobre os cursos, eu falei que eu era suspeita, porque eu fiz todos. A Anne também fez todos. Você também, né? Acho que sim. Tô quase Acho Acho que todos. agora, com esse final de semana, Acho você que completou. acho que eu completei. E me questionaram dos valores. Mas isso é muito caro, isso não sei o quê, e vale tanto. Isso vale para quê na minha vida? Aí eu falei assim, para sua vida.
Mas tanto, quanto vale a sua vida? Isso é para a vida. Não é para trabalho, não é só para relação com o outro. É para a minha vida. Porque se você não consegue gerenciar a tristeza e acaba caindo numa depressão, é a sua vida. Não é o seu relacionamento com o outro. Não é só isso, né? Sim. Isso é profundo demais. Não é? Às vezes eu falo sério. Sim. às vezes eu te enxergo assim mesmo. Tá vendo? Uma Às mulher vezes centrada, às vezes eu te vejo Nossa. Às vezes. Gente, eu tatuei equilíbrio, né? Porque se eu não tenho, eu tenho, né? Eu comprei. Agora Paguei, tem. Né? Comprei. É meu. Né? Você falou, Anny, agora há pouco, sobre uma necessidade atendida que gera alegria, uma emoção. A gente pode conceituar assim todas as emoções. É um evento externo que vem, que traz a emoção. A gente consegue dar nome para isso? Por exemplo, uma necessidade atendida gera alegria. Uma frustração gera tristeza. Não sei o que gera raiva. Não sei o que gera Sim, dor. as necessidades, elas vão trazer a emoção e o sentimento. Na verdade, é o contrário, né? A necessidade, ela já existe. Nós temos necessidades básicas, que são as mesmas para todos os seres humanos, que o tempo todo nós estamos trabalhando em cima delas, né? Então, o momento que nós estamos aqui está suprindo alguma necessidade nossa. Né? Cada um pode ser uma necessidade diferente, mas ela vai estar suprindo uma necessidade nossa. A minha é financeira, Então, A minha é meu trabalho, alimento. né? A minha é alimento. pode ser também, Vai por na exemplo... necessidade mais básica ainda. O financeiro para quê? Para alimentar? Pra Para comprar viver? Exatamente. O pertencimento também é uma necessidade. Nós precisamos pertencer. O ser humano é um ser social. Ele nasceu para viver em sociedade. Então, essas necessidades, elas já existem, elas acontecem o tempo todo. Você está dormindo, você está suprindo uma necessidade. Então, ela já está lá. E elas não mudam. Mas a cada momento a gente dá atenção a uma diferente. Por isso que as emoções e os sentimentos, eles são mutáveis. Porque eles vão trazer ali qual que é a sua necessidade no momento. Naquele momento, você está precisando dar atenção a algo que você não está dando. Ou que você deu. Né? Que você supriu uma necessidade. Naquele momento, deu emoção. A emoção foi significada com o sentimento. Então, o Marshall fala, né? Emoções e sentimentos são mensageiros das necessidades. Eles vão te dizer o que está acontecendo internamente. Então, se você tem alguma emoção, tem algum sentimento, precisa parar alguns segundinhos para entender qual que é a origem deles. Porque aí a origem é a necessidade e a necessidade é o que você vai precisar atender. Posso comentar agora, então, já que ela falou do link Divertidamente, do outro filme que Eu já ia fazer também. falamos, que é o Dia de Fúria. E aí ela falou da necessidade não atendida. Nós comentamos aqui no de mediação como o ambiente geram frustrações. E o Dia de Fúria, de 1993, né? Só eu assisti direito. É só você era nascido, eu acho. Praticamente. Exagerou. Exagerei. Algumas pessoas ainda tomavam mamadeira, vamos dizer assim aqui, né? E o início do filme, mas é muito interessante, porque o início do filme, ele está no engarrafamento e o que nós trouxemos no podcast de mediação, como o ambiente te causa sensações. Sim. Ele está no calor, apesar do carro ser aberto, não era aberto, era fechado dele, né? Ele está no calor, todo mundo gritando, engarrafado. Ele tenta abrir a janela. Engarrafado. Gente, o que mais me chocou naquela cena foi quando entra uma mosca no carro. Entra uma mosca, ele fica num desespero para matar aquela mosca. Porque aí eu falo assim, foi o calor que deu, foi a mosca que deu gatilho. Ele olhava tudo. Quando veio aquela coisa que veio externa, apesar de todas aquelas sensações que ele estava vivendo, veio aquilo deu um start de um desespero que ele teve o surto. Então, qual a necessidade? A necessidade de... Porque ele saiu andando, né? Foi, ele largou tudo e saiu andando. Uhum. Qual era a necessidade dele naquele momento? Se movimentar, sair dali. Tanto que ele largou tudo e foi embora andando. Foi. Entendeu? Então, assim, é o que a Anny falou das necessidades básicas. Aí eu acho que ele até meio surto conseguiu gerenciar. Qual é a minha necessidade de sair andando?
movimento. A necessidade de conforto De que locomoção estava sendo também, né? ferido pelo calor, pelo barulho, por estar Isso. parado no trânsito, causou Paz. ali, né? Causou isso. A aversão, provavelmente. E aí- como ele resolveu? Como ele resolveu andar, Saindo. praticamente ele pode ter atendido uma necessidade, Atendeu. É que ele saiu de lá. né? Aí você atende positivamente ou negativamente. É Na porque verdade, o nome dependendo da emoção, Não, você ela atende. Você atende. E você aí atende. o nome do filme já é Um Mas- Dia de Fúria, né? Então ele já não atendeu. Só que o que acontece? né? Nós nunca conseguimos fugir das consequências das nossas decisões. Sim. E Ponto. é legal porque a raiva Acabou. tava... Ponto. Quando A a gente, gente tava não estudando. foge. Para trazer, né, mais conceitos aqui. A raiva, que pode vir, né, como emoção, e o medo, geralmente, são emoções que levam à criatividade. Então, tipo, o que eu tenho que fazer aqui? Ele gerou opções, vou sair andando. Medo, dependendo do caso, foi o que permitiu que a gente inventasse o fogo, né? Essas coisas, assim. Então, Você num caso lembrou desse, de eu já, outra eu já cena. fiquei Ela tá em muito geração de pré-histórica, opções. né? Ah, ela A hoje gente é tá. porque eu amo Você ama o quê, meu Deus? história. Ah, tá. Entendi. Eu já tava pensando o que ela ama pra história. Eu também pensei nisso. Você me lembrou de outra cena. E causam coisas involuntárias. Também. Por exemplo, na hora que ele atira o morteiro. Né? Que é a criança que ele não sabia nem o que ele ia fazer. Ele sabia que ele tinha a intenção. Né? Eu virei meme, né, Virou, gente? amiga, desculpa. Meu Deus. Né? De atirar aquele morteiro pra... Na verdade, ele queria atirar no trator. Não é Né? mulher. E aí, sem querer, ele atirou no... Elefante. Não é. Isso é outro filme. Filmes diferentes. Tá é misturando o filme. Pra você ver, ele não sabia usar o morteiro. O menino que ensinou ele a usar o morteiro, aí ele apertou sem querer, foi pelo encanamento e estourou toda A a tubulação e a estrutura. Meu Deus, eu não lembro disso. Mas foi sem querer que ele fez isso. Então é aquela coisa, ele não estava num estado De raiva ou algo do tipo. de surto de raiva. Ele estava... Só tava faltando bom senso. Não, o que eu tô pensando é Cuidado, exatamente no cautela. gerenciamento. Algo do tipo. O que eu tô pensando é no gerenciamento. Eu estou determinada a fazer isso, eu quero atirar ali que não tem pessoas, eu acabei atirando num lugar que tem pessoas, e você vê o desespero que ele fica porque atirou ali. Então, porque num surto de raiva, você não tem essas reações de arrependimento, desse tipo de coisa. E aí a gente vai Entendeu? fazendo o Isso link vem para depois, né? neurociência, né? Podemos já fazer link para Porque o que vocês. acontece? Eu tô boa de link. Cara, você tá Você incrível. tá fazendo meu papel? Você né? tá muito incrível. Brincadeira. O que acontece? Os sentimentos, eles são inibidores do nosso córtex pré-frontal. Vamos chamar o Raul? Os sentimentos. Os sentimentos e as emoções. Ok. Né? As emoções porque são instintivas, né? Então é aquele momento instintivo mesmo. É o Quando nós reptiliano? estamos... É o reptiliano ou não? Tá no límbico também. Sim, porque ele tá embaixo, né? O que acontece? Vamos conceituar. cérebro. Vou conceituar tudo agora. Obrigado. O que acontece? Eu já tinha falado que eu iria falar um pouquinho mais sobre isso. Quando eu falei que nós temos as 6 emoções primárias, que Darwin já dizia que os animais têm isso, o que diferencia nós, então, dos restantes dos animais? É o córtex. No nosso cérebro, a área do córtex tem mais neurônios aglomerados ali do que os outros animais. E o córtex é o nosso regulador. O córtex é o regulador. Então, ele é o consciente, a parte consciente do nosso cérebro. É ele que faz essa tomada de decisões, as consequências, né? Quando a gente pensa nas consequências dos nossos atos, ela tá ali. O arrependimento também? Porque é uma consequência, é o sentimento que fica. É para saber né? onde ele tá. Exatamente. E aí, o que acontece? Cadê? Tá bem aqui, ó. As emoções... Não tá aqui, não. Eu disse que eu achei, mas não achei. As emoções, ela inibe esse córtex. Então, o que ele faz? Naquele momento que a gente tá com aqueles segundos de raiva, a gente não tá pensando claramente. Nós não estamos pensando racionalmente. Então, quando a gente repete aquela ladainha para as crianças, respira,
conta até 10. Depois você toma uma decisão que serve para todo mundo, né, gente? É por conta disso, porque no momento que nós estamos vivenciando a emoção da raiva, nós estamos... A gente dá tilt. Dá tilt, a gente não tá conseguindo pensar claramente, literalmente. A mesma coisa, não tem aquela frase de não prometa nada em um momento de raiva e também em um momento de alegria? Porque É por nesse momento... isso Que eu perguntei onde está o arrependimento. Nossa, faz todo sentido. Faz todo sentido. E aí tem uma outra questão. As crianças e os adolescentes ainda não estão com o cérebro completamente formado. Então, voltando para a CNV, chega a ser uma violência de nós adultos ficarmos esperando que eles tenham determinado comportamento, que eles compreendam determinada coisa, que eles consigam tomar decisões racionais pensando nas consequências dos atos, porque eles literalmente, biologicamente, ainda não chegaram lá. E a gente cobra das crianças comportamentos que nós adultos, depois de toda a experiência, ainda não conseguimos ter. Então é muito injusto, né? Muito. É duplamente injusto. É o adulto que faz birra pedindo pra criança não fazer. Sim. Aí, peraí, vamos entrar na constelação. Aí E fazendo link para ferramentas, como fazer isso, Anne? Você está perguntando em relação ao trato com as crianças e os adolescentes ou os adultos com os adultos mesmo? Eu tô na constelação, eu tô no adulto por adulto, porque o adulto frustrado é a criança maltratada. Nossa, entrou na criança interior. Total. Uau. Gente, muitos links, né? Isso é também- o CMCast mais cast de todos. Os mais linkados. A gente consegue responder isso até mesmo pela própria constelação, né? Na constelação, quando nós temos os emaranhados, né, que nós compreendemos o que aconteceu com a gente, nós temos ali algumas decisões. Porque a partir do momento que nós sabemos de algo, nós podemos decidir sobre aquele algo. A gente falou isso em algum outro podcast também, né? Tomei consciência, olhei para aquilo. Tomei Projetuado. consciência. Exato. Eu tava tentando lembrar. Eu acho que do Elvis a gente falou também. Eu acho que mais do Elvis. Acho mais projetuado. Porque eu gosto desse conceito. Eu lembro que teve uma vez que alguém falou, não fale sobre isso. Então fui eu. E a gente falou sobre isso. Então fui eu. Então foi... Mas aí o que acontece? Nós temos algumas opções quando nós temos a consciência de algo. Foi Moana. Moana. Moana veio no primeiro. Então, E, gente, foi o não provavelmente fale nós sobre falamos isso e fale em todos, porque quando fala de constelação, foi na pra mim, ressignificação. foi o momento que me deu o clique quando eu fiz a constelação. Foi na ressignificação. Porque aí a gente pode decidir repetir, nós podemos decidir transcender. Foi no Elvis. A gente Mas pode foi Moana falando. mas aí que tá. A gente decide repetir ou decide transcender. O que é transcender? É fazer diferente, mas respeitar. Né? O que é repetir? É fazer igual, mas sabendo por que a gente está repetindo. Quando nós estamos fazendo isso de forma inconsciente, a gente não chama de repetição, a gente chama de rebeldia. Então, Willy, nós podemos dizer que uma ferramenta da inteligência emocional é a constelação familiar. Sim, certeza, porque né? traz convida a consciência. A gestão de emoção, ela se inicia na consciência. Então, ainda bem que nós fizemos todos os cursos, né? Porque tem... Graças a Deus, Ainda né? bem, né? Inclusive a Anne é a minha consteladora, né? Todo CMCast eu vou falar isso. Vou lembrar pra ser grata a E você. eu me sinto muito grata de ter tido essa oportunidade. A gente estava falando agora há pouco, você falando, Anne, que a emoção vem e fica alguns segundos, né? E aí tem aquele senso comum de conta até 10 que passa. Então tem alguma base aí, mas acho que não é só até 10, né? Então... Depende da emoção, Mas aí né? que vai de cada um, né? Nós Vai temos da respostas situação, né? diferentes. Né? Você É conta porque- tá até quanto? depende do dia, né? Então, depende situação. da intensidade, eu acho. Ou da intenção. Porque tem raivas que é uma raivinha. Mas tem raivas que, caraca, dura dias. Sei lá. Não dura dias, dura Não dura momentos dias. e a gente... A gente fica revivendo o sentimento ressignificado. Sabe uma Desculpa coisa aí, que me galera. vem à mente? Só pra eu não citei um texto bíblico hoje Não. ainda, né? Só pra citar um texto. Então, vamos lá. Me vem à mente uma passagem de Provérbios. Quando o escritor aos Provérbios está aconselhando os pais
a disciplinar os seus filhos. Então, quem é pai e mãe aqui sabe que a gente tem que disciplinar os filhos porque eles erram, né? O autor aos Provérbios está falando sobre disciplina e fala sobre a mãe ou o pai disciplinar os filhos com uma vara. Uma vara. Não vou entrar nesse contexto de que se é certo ou errado, a castigar fisicamente, mas naquele contexto era assim, o castigo era físico. Mas não era pegar uma varinha verde pegar uma varinha verde e bater na criança. Simples assim. Qual era a ideia? Era vá até o quintal da sua casa, pegue uma vara verde, suba na árvore, pega a vara, volte. Porque aí você pensa, né? Porque nesse tempo que você saiu, subiu a árvore, escolheu a varinha, tirou, quebrou, desceu, a raiva já passou. E ele já você significou. vai disciplinar com um pouco mais de consciência. Eu vou te fazer uma pergunta leiga, tá? Quando a Bíblia fala de disciplina com a vara, ela dá as características de pegar uma vara? Sim, a ideia é essa. Mas ela fala uma vara de alguma coisa, de uma árvore? Não. Porque eu pensei no conceito, voltando para a constelação, que o Raul fala, você dá na medida da sua régua. Então, eu posso pensar na vara na medida da sua régua. Entendeu? Que os pais só dão na medida do que receberam. Sim. Então, que a vara seria a régua da consciência. Sim. Interessante fazer Eu isso. achei isso muito legal, porque eu não ia comentar, já que foi pedido não comentar. Mas aí a fala da Adriana conseguiu me acalentar. Porque eu não tenho filhos, Sim. mas são 10 anos de experiência com 32 crianças de 8 anos de idade na mesma sala de aula de 1h da tarde até as 18. Então, eu ainda cito quem quiser emprestar seus filhos para a Anne. Ela entrará de férias, ela poderá formar uma colônia de férias. Colônia com E inteligência onde ficam as férias para mim? Não sei, você está acostumada. Criança gasta de querida. energia, de amor e de Exercício, carinho. fit. Gente. Mas... Perdeu. Perdeu até o raciocínio. Perdeu o rumo. Querendo fugir aqui, ó. Eu gosto muito de criança. Mas como a gente não vai entrar nisso, mas é interessante, eu até interpretei de uma outra forma. A própria criança, passando por essa tortura de ir lá buscar, né, a vara que ela vai apanhar depois, mas não é a parte que eu quero comentar, é que também dá tempo para ela refletir as consequências da ação que ela tomou. E aí, o que é algo muito importante, não é porque a criança ou o adolescente não está com o cérebro totalmente formado que você vai impedir ele de ter as oportunidades de ir treinando as regras sociais. Exatamente. O que é a brincadeira da criança? Vocês já pararam para pensar no brincar da criança? A criança, ela quer se fantasiar com a roupa da mãe, quer usar o salto alto da mãe. A criança pequenininha, ela se recusa a comer na papinha dela, porque ela quer comer do prato... A comida é a mesma, mas ela quer comer do prato do pai. Tudo isso por quê? Primeiro, a criança, ela aprende... Por exemplo, exatamente. Por exemplo, ela vai ver e ela vai repetir aquele comportamento. Porque ela está vendo aquele comportamento sendo repetido, para ela vai interpretando como é um comportamento aceitável. E aí é onde ela vai testar os limites. É onde ela vai brincar do faz de conta. O faz de conta, gente, não é uma brincadeirinha de fantasia. É uma brincadeirinha de treinar as regras sociais a qual ela está inserida. Cara, agora eu tô interpretando outra coisa. Não, pior não, mas no mesmo sentido da vara ser medida. Como é que a gente chama o lugar que a gente dá entrada nas audiências no tribunal? O fórum? Vara. Ah, vara. Então pode ser a medida entre o certo e o errado. Porque é onde vai ser julgado. Que louco isso. Porque isso que o Tânia estava falando, eu estava pensando assim, se as crianças aprendem pelo exemplo dos pais ou de quem está por perto para aprender limites, nós podemos estar aqui vivenciando várias realidades. Porque cada família tem um jeito, uma realidade. E a gente tem que conviver com todas elas e gerenciar todas as emoções que vêm disso. Porque a régua de um pode ser muito grande, a do outro é menor.
E por isso as regulações são muito importantes, porque nós somos pessoas que nos respeitamos, que nós temos carinho uma pelas outras, mas cada um tem uma percepção de vida completamente diferente, porque teve uma criação diferente. Sim. Agora, o que é a grande questão? Nós ficarmos felizes com aquilo que nós temos de igual, mas da gente também respeitar, e não é que a gente vai ter uma discordância que vai deixar a gente triste. É um momento de diferença. Sim. E trazendo isso para isso, vou na mediação de novo, gente. A vara da justiça para dizer onde é o certo e o errado, para dizer a medida daquilo que é o socialmente aceitável. A gente entra na lei, o que é lei e o que é justiça, né? Exatamente. Eita, a gente lembra do gente, professor Manuel, da muito. professora Ana do teórico, que eles fazem esse questionamento logo no primeiro dia de aula do teórico de mediação judicial. O que é justiça? A justiça é uma interpretação de cada um. O que é justo? O que é justo? E é daí O que que é surgem justo. os conflitos, né? Porque são os encontros das necessidades. Das realidades diferentes, Das das necessidades diferentes, das emoções não geridas. De como que a gente supre as nossas necessidades. E aí eu vou inverter. Do sentir a emoção. Como você sente depende de como você veio, da onde você veio, da sua criação, da vara, da sua medida. É aquela sua emoção a emoção construída, que é o seu sentimento. Para você pode ser de um jeito. E voltando para a constelação que você falou do adulto e da criança, que o adulto não tratado é uma criança interior, né? A criança Quando ferida. você não consegue gerir aqueles sentimentos, aquelas emoções da infância, quanto você se torna um adulto Desculpa. frustrado e você passa a gerir de uma má forma, vamos dizer assim. De uma forma Não funcional, não né? aceita não socialmente. Não aceita, Não na sociedade, dependendo É, porque tem da as regras sociedade, implícitas da Porque daí você vai sociedade. gerando, em vez de você ter fazer um gerenciamento e não é gerenciamento que eu quero falar, um desenrolar de emoções que podem gerar mais serotonina ou endorfina, não vou dizer boa ou ruim, você acaba sendo ficando repetitivo em emoções que poderiam ser consideradas, mas não são, né, pela CNV, negativas, né? Que daí elas geram, na verdade, hormônios de cortisol. Qual é o outro? Adrenalina. E aí, E Willy, para ajudar, se puder, no fechamento, eu vou pegar a cena do Divertidamente final, que ele bota um painel todo colorido. E todas um painel as mais emoções complexo. mais complexo. E ele fala porque ela vai complexo, crescendo também, né? E ela volta, ela tinha tentado fugir de casa, ela volta para casa e agora o painel não tem as emoções divididas. As emoções trabalham todas juntas, No mesmo de uma controle. forma mais complexa, trabalhando conjuntamente. E que seria isso, uma gestão de emoções, que seria isso, um equilíbrio, né? Para colocar todas no mesmo plano, né? E todas trabalhando juntas. Perfeito. Pra gente, como você tocou, pra gente encerrar, o que a gente pode dizer pra galera que tá acompanhando a gente no sentido de dicas práticas de como melhorar essa gestão, né? Aí a Além gente do entra respirar. Além do respira 10, conta até 10. Além de contar até 10 Sabe vezes, o que Até eu o número que você Conta até o conseguir. número que for Eu, bom pra você. o que fizer sentido. tem uma mãe ou um pai em casa assistindo que não tem uma árvore no quintal pra subir e pegar uma varinha pra dar na criança. O que Mas a gente pode aí, dizer? quando nós somos professores, nós temos mais de uma criança na sala, de várias famílias diferentes, a gente precisa respeitar todas essas diversidades sem usar o castigo físico, e é possível. Eu aprendi Todos são meus, graças a Deus. Ainda bem que os meus quando eles são muito pequenininhos, eu aprendi que é a técnica de soprar a vela e cheirar a flor. Sopra a vela, cheira a flor, para você dar esse comando quando as crianças são pequenininhas. Olha, Para que ela ir legal. aprendendo A respirar. a ter este hábito, né? E, gente, a respiração, ela é energia para o corpo, né? O oxigênio leva energia para o nosso corpo. Tem curso de respiração, sabia disso? Tem. Eu Sim. não sabia disso sobre um dia desse. E é importantíssimo. Se chama meditar, eu não conheço muito. Yoga eu também não frequento. Mas tem esse. São ferramentas que ajudam a regular
as nossas emoções e a gerir os nossos sentimentos. Nossa. Ficou melhor, né? Regular as gerir. emoções e gerir os sentimentos. Legal. Porque aí é o nosso último tópico, né? Quais são as ferramentas que nós podemos usar? Nós podemos usar essas ferramentas ensinando as crianças já. Por quê? O cérebro é preguiçoso, gente. Vocês sabiam disso? E a partir dos 50 anos ele começa a Mais ou menos. O que tenho alguns acontece? dias ainda. O cérebro, ele ocupa 2% do nosso corpo, mas ele gasta 1/4 de energia. Então, o cérebro ele é preguiçoso, no sentido de ele não quer gastar energia extra. Então, é muito importante nós começarmos já com os pequenininhos, porque ele não vai ter um gasto de energia quando adulto de mudar um comportamento aprendido. Nós estamos aqui, todo mundo aqui pode pensar numa situação de querer ter um novo hábito, de querer fazer algo diferente, ou quando eu comecei a fazer a CNV... Eu tenho poucos dias para isso. Deixa de Então eu me despeço. Deixa de segundo ela. besteira. Mas aí o que acontece? Todo mundo vai falar, vocês podem conversar com quem vocês quiserem, que vai falar assim, macaco velho não aprende novos truques. Não é isso. Daqui a pouco eu te informo. Não é. E aí eu vou te desmistificar. Não é isso. É porque pro nosso cérebro é mais cansativo, porque ele já tem um comportamento aprendido que é inconsciente, e ele tem que trocar este comportamento. O que o cérebro faz? Ele te ensina o comportamento e ele coloca no automático. Ele não gasta mais energia para você fazer aquilo. Tem um caminho neural ali já Exatamente. decorado. E acabou. Agora, quando você quer mudar um comportamento, você precisa praticar, ter disciplina. Disciplina é uma ação. A disciplina... a ação. A disciplina, ela é consciente. Nós que colocamos o propósito de ter uma disciplina para aprender algo diferente. Eu já contei essa história algumas vezes. Quando eu fiz os primeiros cursos de CNV, eu ficava muito frustrada. Porque eu já tinha feito o curso, na minha cabeça eu já tinha aprendido. Na minha cabeça racional, eu entendia quais eram os passos, qual que era a formulazinha, qual que era o sentido por trás, mas eu muitas vezes não conseguia praticar porque o meu comportamento que já estava condicionado era a minha primeira reação. Então, eu tive que começar a usar essa questão de parar, respirar e escolher fazer diferente. Hoje em dia, nós estamos com a CNV em dia? Não. É 100%? Não. Ela tá muito Sua melhor do inteligência que emocional antes. está bem? Não. Mas ela tá muito melhor porque eu coloquei Sim. que eu quero aprender. Então, quando eu não consigo, eu paro, reflito, penso, me acolho e comprometo que eu vou fazer melhor da próxima vez. E aí, com isso, com esse esforço, eu vou mudando o meu comportamento condicionado, né? Com as crianças, por que é muito importante a gente já começar com as crianças? Eles não vão ter esse gasto de energia extra, eles já vão aprender aquelas ferramentas, já vão praticar. Daniel, que para e fala, estou frustrado, estou chateado. Estou bravo. Estou Ultimamente ele bravo. tem falado, estou bravo. Gente, os homens da nossa geração, eles nem reconhecem que eles podem ter sentimentos. Viu o quê? Não tem isso, não. Ele fez os cursos. Já passei dessa fase, Né? Então, o que nós precisamos fazer? Algumas ferramentas que ajudam a fazer essa reconstrução, esse condicionamento, né? Gente, hoje muitas coisas interessantes. Quem quiser aí estudar análise do comportamento, tem o Skinner e o Pavlov que fazem né, as experiências com os cachorros, com os ratinhos, né, de comportamento, né? E é exatamente isso. Meditação é uma ferramenta muito importante. Você não precisa começar meditando com 1 hora. Você encontra na internet meditações de 5 minutos, de 1 minuto. Eu ia falar, tem a de 1 minuto que eu consigo. E você vai o quê? Colocando como propósito, colocando como disciplina de ir melhorando dentro daquilo que você quer. 1 minuto para você é suficiente? Então 1 minuto é suficiente. Você quer chegar aos 30 minutos? Vai construindo aos poucos essa prática. O seu cérebro, 1 hora, vai aprender esse comportamento. E aí ele não vai ser mais cansativo, porque ele já vai colocar como automático. É igual dirigir. Quando a gente começou a aprender a dirigir, não sei vocês, não posso falar por ninguém, mas eu tive dificuldade na hora de aprender a dirigir. Hoje em dia eu nem penso
penso na hora de trocar mais as marchas, porque é automático. Você usa um carro automático, nem conta. Eu tô falando do câmbio. O nosso carro, O nosso carro, o câmbio, meu não é nem direção hidráulica. Mas o que acontece? Hoje em dia, nós aceleramos e reduzimos de forma consciente. Mas lembra quando vocês começaram a aprender a dirigir, que na época era câmbio? Não, eu Era ia câmbio. dizer que você não gosta de dirigir, mas não eu tem não nada a gosto. ver. Eu não gosto, mas a gente aprendeu, né? Mas aí é onde que tá essa... eu acho que é um exemplo muito interessante de entender o que é o comportamento, né? O aprendizado do comportamento. Eu já dirijo há 11 anos. Eu não penso mais em acelerar ou reduzir a marcha. Já é automático. Meu cérebro já aprendeu isso. Ele não precisa gastar energia para fazer isso. Uma coisa, trazendo para a constelação, e aí a Anne falou da parte da criança, falou da parte do adulto, da dificuldade do adulto. E trazendo para a constelação, eu vejo assim que tem muitas perguntas que as pessoas fazem no sentido das próprias dificuldades, tá? Então, pensar, como isso que a Anne falou, às vezes 20, 30, 40, 50 anos de hábitos não se muda de um dia para o outro. E a gente tem que ter paciência. E tem que ter paciência. Então, assim, a Anne falou das crianças, e eu acho importante você olhar para você mesmo. Quando você consegue perceber a sua emoção, você decide como você age. Então, olhando para a constelação, é difícil trazer, nós não trazemos só 30, 40, 50 anos de hábitos, nós trazemos um sistema de hábitos, uma herança de hábitos. Gerações. Né? De gerações, de antepassados, de várias coisas que passaram na nossa vida e da nossa família que nós carregamos. Então, não é fácil, não é... eu vou estudar CNV e amanhã eu estou mudada. Nossa. Eu vou estudar inteligência emocional e amanhã eu estou mudada. Ou uma pergunta que vem muito, eu vou fazer constelação e minha mãe vai mudar. Não, nós temos que mudar o nosso olhar. E aprender que, hoje eu fiz uma constelação, amanhã eu estou... Não. Eu tenho que entender a minha emoção, eu tenho que entender o que eu vi. Eu tenho que esperar aquilo reverberar no meu corpo, na minha vida, no meu pensamento. Eu tenho justamente essa experiência aconselhando casais. Alguns casais buscam aconselhamento e evidenciam algumas coisas que tá ruim na relação. E eu converso separadamente e aí a gente propõe alguns planos de ação. Vamos fazer isso, então, que basicamente é o quê? Mudança de hábito. Exatamente. Aí eles tentam. Por uma semana e falam, Willi, não tá dando certo. Aí eu falo assim, lindão, não tá dando certo o quê? Esse negócio aqui já tem uma semana e nada. Tá, já tem uma semana? Já. E você já tem quanto tempo de casado? 5 anos. Então, por 5 anos você fez assim, e agora fazendo por 7 dias você já queria resultado. Então, o mínimo, racionalmente pensando, é que se você tem que fazer por 5 anos assim também, para me dizer que não funciona. Então, a gente quer as coisas rápido. E não é assim. Porque a gente, às vezes, nós queremos nos mudar mudando o outro. E não é. Hoje eu falei isso no atendimento. Se eu faço a mesma coisa sempre, eu tenho o mesmo resultado. Inclusive, ou eu começo a fazer diferente para ter resultados diferentes. Não, eu vou sempre ter. Me lembra aquela frase do Einstein do isso que eu ia curso, falar. né? Exatamente, a frase do Einstein, né? Qual que é a definição de loucura? Fazer a mesma coisa várias vezes, esperando um resultado diferente. Isso. Exatamente. Então, a grande dica é: você precisa fazer tantas vezes conscientemente até que se transforme em consciente. Numa forma inconsciente. Que lindo. Muito bom. Perfeito. Fechamos. É isso de ferramentas. Nós temos Sim, a senhora. respiração. Eu acho que o básico também, né, gente? Sempre procure um psicólogo se você está precisando de ajuda. Faça alguma terapia, constelação familiar, né? Ou meditação, yoga, o que encaixar para a vida de cada um, né? O que funciona para um, sua realidade. Se você não fizer a sua parte, não você adianta. não vai conseguir, exatamente. Né? Quem é que vai te colocar como prioridade? Você mesmo, né? Ninguém. Perfeito. Tem uma cena no filme que eu acho interessante, que eu achei que a Eugênia ia citar, que você estava falando da tristeza. Tem um momento que as emoções estão perdidas. E aí, quem sabe o caminho de volta é a tristeza. Ai, é Que lindo. massa. É verdade. E como soa para mim ali que as coisas precisam do que você estava dizendo, de equilíbrio. Então, nós temos as nossas emoções. E tá tudo bem se uma hora ou outra tem uma que sobrepõe, mas nós somos convidados a buscar esse equilíbrio
para vivermos melhor. Inclusive, faz parte da saúde do nosso cérebro as oscilações de emoções. E quando do eu perguntei como cada corpo reage, você vê, por exemplo, eu no meu caso, eu durmo para as coisas se equilibrarem. E muito pela tristeza. Uhum. Ela traz um equilíbrio, porque ela traz tudo, parece que bota tudo em ordem, né? Para aí você se recuperar e voltar. Então, parar também é bom. Legal. Às vezes as emoções estão exacerbadas porque estamos cansados. E aí eu tenho um outro fechamento. Quantos fechamentos hoje? A gente fecha e abre. Quando nós damos atenção à negatividade, aos sentimentos não atendidos, a essas emoções, né, de resposta rápida, como a raiva, o medo, nós desregulamos nosso cérebro e ficamos mais atentos às coisas negativas, o que traz a gente para baixo, o que desregula os nossos hormônios, né, o que deixa a gente cada vez mais para este lado da insatisfação. E aí eu estava vendo uma frase do Dr. Leandro, neurocientista, daqui de Brasília, que ele diz assim, é um estudo americano, foi feita uma pesquisa americana, que você ser grato traz felicidade, porque você se abre para essas questões do lado atendido, né, do lado positivo, e aí você consegue ter mais satisfação na vida. Então, para que lado que a gente está olhando também, né? Então, eu já vou lançar uma megamente, né, que ela falou da outra vez, uma dica para o próximo podcast, que eu perguntei para o Raul, na aula do fim de semana, o que é positividade tóxica? A mim me gusta. Gente, comentem se vocês querem que a gente fale sobre isso. E comentem muito para a gente poder, né, nos prepararmos, trazermos para vocês dados corretos, científicos, que vocês possam ficar tranquilos com as informações que a gente traz para vocês. Exatamente. Show de bola. Então, já temos um tema aí, né? Então, considerações finais, Adriana, pra gente encerrar esse semicast. Você tá muito bem, Willy. Gratidão. Gratidão. Eu gosto de preto. Ficou muito bem. E pensando em divertidamente, a gente ia combinar das cores, né? Eu sempre quis me vestir de nojinho, né? Porque sou nojenta. Mas é aquela coisa assim, eu vejo a Anne de vermelho e ela fica bem de amarelo também, que eu tinha falado para ela. De que tudo traga uma alegria, traga um conjunto. E que tudo é útil, né? O momento triste é útil, nós falamos do luto, tem um momento da tristeza, um momento da alegria, um momento da raiva. A raiva é bom para botar para fora, é bom chorar, é bom desabafar. Então, que tudo é um conjunto e que nós consigamos, mesmo que naquele momento não consiga ver o que tem de bom, e que no final cada um se perceba e veja no conjunto o que tem de bom. Show de bola. Maria Eugênia? Estou aqui pensando, porque ela falou várias coisas que eu ia dizer. E você prepara, porque eu já estou preparando uma frase lindíssima aqui de finalização, viu? Porque ela não é uma só, né? Ela ela pega uma e puxa para outra. Bom, como um bom gatinho que eu me descobri ser... Sempre soube. Eu acho que a gente pode nos acolher nessas múltiplas emoções que nós temos, mas também tentar usar isso como uma forma de acolher o outro, de ajudar o outro, de estar disponível ao outro, para que a gente forme uma corrente do bem. É isso. Fiquei com medo que ela tá fazendo uma carta. Eu também! Não. Quem faz textão sou eu. Quem não sabe, eu gosto de escrever poesias, mas não escrever uma poesia, não. Aqui eu fiz um fechamento que me deixa feliz, que me deixa contente. Te deixa alegre. Tem uma necessidade atendida? De escuta. Ai, ótimo, amiga. Estou Né? aqui para lhe Por ouvir. favor, vamos ouvi-la. Aceitem suas complexidades, se conectem com seu interior para refletir no mundo quão belo é a sua individualidade. Nossa, arrasou. Nossa. Arrasou. Merece um corte isso aí. Vamos superar o Intenção. Intenção. Gratidão, gente. Pessoal, com essas palavras da Anne, a gente encerra esse MCast.
Lembrando a você para se inscrever. Esse semicast vai ficar gravado, então envie para alguém que te causa muita alegria. Envie para alguém que já te passou muita raiva também, para eles acompanharem isso. Um beijo no seu coração e até o próximo capítulo do nosso semicast. Tchau, pessoal. Tchau.